Bom dia, nono ano. Vamos lá. Aqui, últimos horários hoje. E vamos relaxar com a arte, né? Vamos junto? Vamos lá, já vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, ok? E é isso aí. Esse é o nosso assunto de hoje. Hoje nós vamos falar sobre categorias conceituais da imagem. Vamos lá? Vamos nessa. Olha só, nossa unidade temática de hoje é artes visuais, ok? E conteúdo, como eu já falei, categorias conceituais da imagem, tá? Vocês vão perceber na aula de hoje que cada imagem, seja ela uma fotografia, seja ela uma escultura, seja ela uma pintura, seja ela um desenho, enfim, tudo aquilo que envolve as artes visuais, pode até ser um conjunto arquitetônico, né? Ele vai estar organizado, né, as imagens, os elementos vão estar organizados num determinado padrão. Dependendo desse padrão, dependendo do padrão que ele esteja organizado, aquela imagem, né, vai estar categorizada, né? Ela vai estar dentro de uma categoria de imagem. E hoje nós vamos conhecer a maioria delas, pelo menos, tá? E vocês vão estar aí preparados para lidar com esse tipo de assunto, ok? Aqui a nossa habilidade, tá? Que a gente vai trabalhar na aula de hoje, ok? Então vamos em frente. Primeira logo é clareza, tá? Ela caracteriza uma obra que apresenta unidades, harmonia e equilíbrio, certo? Então, numa obra que é clara, que é a clareza, nós temos poucos elementos e eles estão bem equilibrados e as unidades estão em harmonia. Nada muito maior do que o outro, nada que vá se destacar, né, do outro, ok? Simplicidade, é bem parecido com clareza. Caracteriza-se por organizações formais facilmente assimiladas e compreendidas, tá, ok? Porque nós temos uma pintura de Tarsila do Amaral, onde nós vemos que as unidades, né, os elementos dessa pintura são de fácil entendimento, né? E estão, de certa forma, até bem simples. Por isso mesmo, ela está categorizada em simplicidade. Próximo aqui é minimalismo. Apresenta o mínimo de unidades ou elementos informacionais, preservando apenas o essencial. Aqui nós temos um fundo bege e bandeirinhas, algumas azuis e outras douradas. Pronto, é só isso. Por isso que é minimalismo, tá? Temos 3 elementos aí se a gente contar com fundo como elemento. Se a gente nem contar com fundo como elemento, temos 2. São bandeirinhas azuis e bandeirinhas douradas, tá? Se a gente não contar com a cor, a gente só tem um elemento, que são as bandeirinhas. É minimalista mesmo. Complexidade, tá bom? Forma com grande variedade de detalhes que intensificam a expressão do todo ou de parte, a fim de ressaltar um aspecto. Então aqui nós temos uma escultura, né? Trata-se de um demônio guardião, tá? E nós percebemos aí que, principalmente na roupa dele, né? Na roupa dele, nesse cajado que há na mão dele e no rosto dele, a gente tem uma grandiosidade de elementos, muitos elementos, tá bom? Em contraste com as mãos dele, por exemplo. Só temos um elemento na mão dele que é o anel que está na mão dele, né? Então, nós vemos aí que o objetivo aqui é ressaltar principalmente a roupa, o cajado e o rosto, né? O rosto, por ele ser um demônio guardião, é para dar medo, né? Amedrontar, né? Para que ele consiga guardar aí esse palácio, ok? Então, isso é complexidade. Toda vez que a gente tem muitos elementos, toda vez que a gente tem vários elementos, a gente vai ter uma figura, a gente vai ter uma imagem complexa, tá? Profusão é bem parecido também com a complexidade. Tem como característica a riqueza de elementos. Então, perceba aqui, nós temos um conjunto arquitetônico, na verdade. Tá? Nesse conjunto arquitetônico aqui, nós temos algumas esculturas de alto relevo. Essas esculturas aqui são muitas pessoas, muitos elementos. Temos animais, temos seres mitológicos, muita coisa junto aqui.
Ou seja, nós temos uma profusão de elementos, tá bom? Então, olha só, tem como característica, eu já falei, né, mas vou repetir, a riqueza de elementos, com infinitas unidades de informação em um mesmo objeto ou composição, ok? Vamos em frente. Exageração, tá? Formas com ênfase expressiva, resultante do exagero de elementos ou cores, formas e etc., cuja finalidade é chamar a atenção sobre um aspecto. Nós vemos aqui, né, que é um grafite, tá? E a gente percebe que, em contraste com o corpo aqui, do personagem representado, o rosto, a cabeça dele, é muito maior do que o restante do corpo. Se a gente for comparar, por exemplo, os traços, o olho dele, por exemplo, aqui os olhos, né, com o braço dele, é um braço muito fino, né, até magro, comparado ao olho, que é muito grande, né, mostrando para a gente que ele quis destacar essa parte do corpo, né, desse personagem. A exageração, não esqueçam isso, isso vai ser muito importante. A exageração, ela é uma categoria conceitual de imagem muito usada por quem faz caricatura, né? Porque quando alguém faz uma caricatura, ela vai exagerar para dar evidência naquelas que são as características mais importantes do rosto da pessoa, né? Para que a gente olhe e logo reconheça, porque a gente vai ver logo aquilo que mais chama a atenção naquele personagem, naquela pessoa. Então, ela exagera para que a gente consiga entender quem é que está sendo retratado ali. Beleza? Bora para frente. Arredondamento, tá? Apresenta como característica a suavidade e a maciez que as formas orgânicas geralmente transmitem. Então, aqui nós temos um cavalo, nós conseguimos entender que tem um cavalo aqui. No entanto, a gente sabe que o cavalo ele não é assim, né? O que aconteceu? Que ele arredondou a mais aqui o artista, né? Arredondou a mais algumas partes do cavalo, tá? Para tentar dar para a gente aí uma suavidade maior, maciez maior nessa figura, nessa imagem, ok? Transparência sensorial, essa aqui também é muito importante. Olha. Percepção de transparência próxima à realidade, obtida pela produção de recursos gráficos e visuais computadorizados ou tradicionais. Essa categoria, transparência sensorial, ela pode ser usada pela pintura também, mas ela é muito mais comum na fotografia. Na fotografia a gente vê muito a transparência sensorial ser usada, principalmente por causa dos programas de computador, dos softwares que a gente pode usar para editar as imagens. Hoje em dia a gente tem vários, alguns softwares até estão disponíveis ao grande público, como um dos primeiros que despontou foi o Photoshop, mas hoje em dia a gente tem o Premiere, tem vários outros, né? Programas de software de computador para fotografia que a gente pode estar editando, que a gente pode estar mexendo ali. E aí, dentro disso, a fotografia, que já é uma arte, mas ela fica cada vez mais artística. Ela tem um cunho, um fim muito, cada vez mais artístico, ok? Bom, aqui algumas dessas fotografias que vocês estão vendo, né? Elas estão usando a técnica da transparência sensorial, tá ok? Essa fotografia aqui específica, ela é um tipo de fotografia bem interessante porque ela é uma fotografia surrealista, tá? Então, você já deve ter estudado, já deve não, vocês estudaram o surrealismo lá no 8º ano, certo? E agora a gente consegue ver aqui que ele abarcou até a fotografia como arte também. Ok? Vamos em frente. Sequencialidade, técnica caracterizada principalmente pela repetição de uma unidade ou pela predominância de elementos iguais, ok? E esses elementos, essa sequência desses elementos, ela vai ter um fim, ela vai ter um objetivo final. Um exemplo eu peguei aqui, né? A foto dessa escada, como eu falei, categoria conceitual de imagem, pode ser uma pintura, pode ser um desenho, pode ser uma escultura, pode ser uma fotografia, né? Então, é porque estamos trabalhando com tudo aquilo que é imagem. Então, o que a gente percebe aqui? A gente tem aqui a escada, né? E ela é uma escada caracol. Ela vai sempre dando essa
volta, né? Então a gente tem a primeira volta aqui em cima ainda, né? Segunda, terceira, a volta vai sempre ficando menor, vocês podem perceber, e o objetivo final é chegar lá embaixo. Se a gente estiver olhando de cima para baixo, como a gente está olhando, se for de baixo para cima, o objetivo é chegar lá em cima, tá? E isso está enquadrado em sequencialidade. Vamos em frente? Ambiguidade. A organização geométrica de formas com a finalidade de suscitar diferentes interpretações e percepções na unidade do todo. Então, a gente vê aqui que nós temos vários largatos. Alguns são pretos, outros são vermelhos, outros são bege. No entanto, onde é que está a ambiguidade aqui? Nós podemos pensar, por exemplo, que não existem largatos pretos. Na verdade, o chão é preto. E os outros largatos é que estão formando essa imagem de largatos pretos. Ou não, eu posso achar, por exemplo, que o chão é vermelho, né? E que os outros largatos estão formando aí os largatos vermelhos, deixando o espaço aqui. Enfim, cada um vê de uma forma. Quando eu olho de primeira, eu acho logo que o chão é preto, né? Mas aí, por isso que é ambiguidade, porque cada um que olha vê uma coisa diferente. Espontaneidade, técnica de criação que aparentemente não apresenta planejamento. Aparentemente, mas tem. Essa técnica, essa categoria conceitual de imagem é muito usada pelos abstracionistas, assim como eles também usam muito a aleatoriedade, que é a disposição de unidades ou elementos organizados em um esquema rítmico, que não obedece uma sequência. Tá? Outro deles aqui também é a sobreposição. Os abstracionistas gostam muito dessas três categorias. Tá? Olha só, organização visual baseada na sobreposição, uma imagem sobre a outra, tá? De unidades e elementos. Então a gente percebe muitas coisas aqui nessa imagem. A gente percebe círculos, percebe quadrados, retângulos, flores, plantas, né? Só que eles estão todos aqui uns sobre os outros, tá? Ou seja, sobrepostos, trazendo aí um pouco para a gente de não figuração, trazendo um pouco para a gente aí de abstração, abstracionismo. Tá? Fragmentação é a decomposição de unidades ou elementos que mantêm relação entre si, mas que conservam sua individualidade. Essas unidades transmitem a sensação como tensão, excitação e dinâmica. Tá? Então nós vemos aqui, ó, a decomposição aqui, a gente percebe que tem aqui parecido com uma pessoa, né? Ou pode até ser uma mulher. Atrás temos o que pode ser uma casa, né? Aqui com uma cerca e tal, uma janela. Aqui parece ser uma árvore, tem um fruto aqui redondo, né? Mas o fato é que está tudo feito aqui em formas geométricas, ou seja, está fragmentada, a imagem está fragmentada, está decomposta em formas geométricas. Categoria essa de imagem muito usada pelos cubistas, tá bom? Distorção, alteração das formas das unidades do todo, com a finalidade de criar efeito plástico. Então aqui nós temos a distorção do rio aqui, do própria pessoa aqui que está gritando, do céu. A distorção é feita tanto nas formas, na proporção, quanto nas cores. Afinal de contas, a gente sabe que o céu ele não é dessa cor. E qual é o objetivo aqui? É trazer justamente essa sensação plástica, esse efeito plástico de pavor, de horror, de medo, né? De pânico até, tá bom? Esse quadro aqui em questão é do Edvard Munch, é o quadro expressionista. Né? Eles usaram muito, muito mesmo a distorção, ok? Difusidade, conceito que expressa a sensação de diluição, falta de precisão, calor, sonho e ilusão. Então aqui nós temos uma imagem que a gente tem dificuldade até para identificar do que se trata a imagem e onde começa um elemento e termina o outro. Justamente por isso, porque está difuso. Eles estão misturados entre si e dá essa difusão, ok? É isso aí, gente. Essas são as nossas categorias conceituais da imagem que estudamos hoje. Vou deixar um exercício aqui no Google Class para vocês, tá bom? Nesse exercício a gente vai treinar muitas coisas que a gente viu hoje, coisas que a gente viu nas aulas passadas também, tá ok? E qualquer dúvida é só perguntar. Muito obrigado, fiquem todos em casa, fiquem todos com Deus.